Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nos blocos anteriores, estávamos falando sobre a acentuação gráfica. Na verdade, o assunto de que estamos falando, essa parte do curso, esse módulo, é a parte de ortografia. Ortografia que se divide em emprego das letras, acentuação gráfica e uso do hífen. Emprego das letras, como eu havia dito a você, é algo que, já na fase adulta, não faz sentido você querer ficar sabendo regrinha de ortografia, porque é lá que você encontra um monte de regras com milhares de exceções e você vai gastar uma energia hercúlea que não seria necessária, porque é um assunto que não cai tanto assim, beleza? Em contrapartida, eu te falei que para o estudo da ortografia, para o estudo do emprego das letras, o adequado é você apostar, você lançar mão, você fazer uso da assimilação. É por meio da sua bagagem de leitura, é por meio das leituras que você faz. E quando eu falo de leitura, eu não estou falando de ler Machado de Assis, eu não estou falando de ler Graciliano Ramos. Eu estou falando só de você fazer leituras de materiais em PDF durante a sua preparação para concursos, você já está assimilando a grafia correta das palavras da língua portuguesa, tudo bem? Na sequência, a gente começou a falar sobre a acentuação gráfica, que eu falei para você que era a parte mais importante dentro da ortografia da língua portuguesa. Falamos sobre a acentuação gráfica, como ela se dá, e resolvemos questões acerca deste assunto. Então, falta-nos falar ainda sobre uso do hífen. Falta falar sobre esse tracinho tão polêmico que tira o sono de tantas pessoas. Mas agora chegou a hora de entender como é que o hífen funciona. Vem comigo aqui na tela, por gentileza. Estamos no nosso curso de gramática para concursos. E eu quero que, para começar, quando eu falo de hífen, eu preciso que você tenha em mente que há duas situações. A primeira situação é a situação em que ocorre hífen com prefixos. E a segunda situação é quando ocorre hífen entre palavras. Elias, que papo é esse de hífen com prefixos e hífen entre palavras? Quando eu falo de hífen com prefixos, é porque eu terei um prefixo mais uma palavra. Ou melhor, prefixo, não vou colocar um mais, vou colocar um hífen, prefixo, hífen, palavra. Agora, quando eu falo em hífen entre palavras, é porque naturalmente não vai aparecer o prefixo. Você vai ter palavra mais hífen palavra. Beleza? O que eu quero te mostrar com isso aqui? Queridos, existem duas situações distintas. E isso é importante ser dito porque isso vai impactar as regras de uso do hífen. Existem duas situações distintas para estudarmos o hífen, que é quando ocorre prefixo e palavra e quando ocorre palavra e palavra. Elias, mas qual que é a diferença? Prefixo, meus amigos, é um afixo. Elias, não ajudou nada. Então calma aí. O que é um afixo? Afixo é uma forma presa da língua portuguesa. Elias continua não ajudando nada. Afixo, por ser uma forma presa, não existe sozinha como palavra. Elias, ainda não está muito claro para mim. Vou te dar um exemplo. Eu pego pré-escola. Pega para mim esse pré. O pré, na língua portuguesa, sozinho não existe. Ele sozinho nunca vai existir. Para que o pré exista, eu preciso adicionar uma palavra. Pré-escola, pré-história, pré-infância. Eu sempre vou ter de ter uma palavra para adicionar este prefixo e aí sim o prefixo passa a ter validade, passa a ter existência. Afixos são formas presas, ou seja, são formas que elas só vão existir se acopladas a uma palavra. Você precisa pensar num afixo como se ele fosse um parasita. O parasita só sobrevive se ele estiver junto com alguma coisa, certo? Então, peraí. Afixos são parasitas que se juntam a uma palavra. Nós temos dois tipos de afixos. Afixos que são colocados antes de uma palavra, afixos que são colocados depois de uma palavra. O afixo que é colocado antes de uma palavra, prefixo. O afixo que é colocado depois de uma palavra, sufixo. Só que quando nós falamos sobre o uso do hífen, só nos interessam os prefixos. Até porque só vai ocorrer hífen
Na relação, só pode ocorrer hífen na relação entre prefixo e palavra. A gente não fala sobre hífen quando pensamos em sufixos. Os sufixos sempre vão se juntar à palavra sem a necessidade de hífen. Tudo bem? Então, qual que é a ideia? A ideia é prefixo é algo que eu coloco antes da palavra, e esse algo que eu coloco antes da palavra depende da palavra para existir. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: super, anti, micro, anti, inter, sub, pré, vice, ex. Todas essas estruturas que eu marquei para você em amarelo são estruturas que não existem sem as suas respectivas palavras. Apesar de, no uso cotidiano, coloquial, informal, nós usarmos. Por exemplo, você já usou um super como uma palavra isolada sem ser um prefixo. Nossa, a sua animação hoje está super. É muito comum que isso aconteça, mas se considerarmos lá a origem do super, ele seria só um prefixo e dependeria sempre de uma palavra aglutinada para existir. A mesma coisa vale para, por exemplo, o ex. A coisa mais normal do mundo é você falar: nossa, eu não gosto de encontrar a minha ex. E a pessoa usa o ex como se fosse uma palavra sozinha. Isso na informalidade. Porque numa redação discursiva, isso não existe. O prefixo ex, ele não existe sozinho. Ele precisa estar junto com uma palavra. Ex-presidente, ex-namorada, ex-esposa. Ele precisa estar junto com uma palavra. Tudo bem? E aí, para esses casos em que eu tenho hífen com prefixos, eu tenho um tipo de regra. Agora, há outro tipo de regra para o hífen entre palavras. Qual que é a diferença aqui agora? Quando eu falo hífen entre palavras, é porque a primeira palavra existe sozinha. A segunda palavra também existe sozinha. Mesa redonda. Mesa existe sozinha. Redonda existe sozinha. Só que juntamos as duas para formar um novo vocábulo. Tudo bem? Então essa é que é a diferença. Aqui eu tenho palavras que poderiam ser independentes, mas que foram unidas para formar uma palavra só, e aqui eu tenho prefixos que necessariamente dependem da palavra base para se unir. Tudo bem? Na literatura gramatical, em vez de falar hífen com prefixos ou hífen entre palavras, é mais comum você encontrar a palavra radical. Mas, como essa palavra radical não vai ser definidora para você nesse assunto pensando em provas de concursos públicos, eu prefiro trabalhar com a palavra palavra, porque fica mais fácil de entender. Legal? Beleza? Bom demais? Bom demais. De posse disso, o que eu tenho para te dizer? São regras distintas. Essa é mais elaborada. É aqui que o novo acordo deu aquele suco de agonia no coração de muita gente. Aqui é um pouco mais simples. E nós vamos entender agora como é que isso funciona. Vem cá comigo na tela. Vamos juntos. Vem cá. Primeiro passo. Qual que é a definição de hífen? O hífen vai marcar a união de vocábulos, seja em palavras compostas ou palavras formadas por prefixo mais radical. Lembra que eu te falei sobre isso aqui, ó? Palavras compostas é quando eu tenho palavra mais palavra. E prefixo mais radical é quando eu tenho prefixo mais palavra. Tudo bem? Para que mais que serve o hífen? O hífen serve para marcar a ênclise e a mesóclise lá em colocação pronominal, assunto que iremos estudar lá na frente. E também serve para marcar a separação de sílabas, inclusive na translineação de palavras, que é quando você faz uma redação discursiva, uma palavra não cabe inteira na linha, você coloca o resto, o início da palavra, hífen, e continua na linha de baixo. Tudo bem? Então, o hífen tem todos esses usos na língua portuguesa. Agora, pensando em ortografia, a gente vai falar só do caso de união de vocábulos, porque é ele que nos interessa aqui. Legal? Vem cá comigo na tela então mais uma vez e vamos falar dos casos de hífen com prefixos. Hífen com prefixos, volto a dizer a você, preste atenção aqui, ó. Essa estrutura, ela depende da palavra para existir, ou seja, o prefixo depende da palavra para existir. Tudo bem? Eu vou separar para você aqui por partes, tudo bem? Eu vou separar aqui para você por partes. A primeira parte é essa aqui, ó. Que é o caso de super-homem, que é o caso de antihistamínico. O que eu quero que você observe aqui?
Eu quero que você observe que a palavra é iniciada com H. Isso que nos interessa. Palavra iniciada com H. Quando a palavra é iniciada com H, que é o caso de super-homem, que é o caso de antihistamínico, que é o caso de super-herói, nós sempre vamos colocar hífen. Tudo bem? Sempre vamos colocar hífen. É o caso de super-homem, é o caso de antihistamínico. Existe um caso só na língua portuguesa, em que isso é diferente, que é aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, sub-humano admite tanto sub-humano em que a palavra começa com H e eu separo por hífen, ou então admite essa segunda construção, sub-humano, apesar de a pronúncia continuar sendo sub-humano. Mas nós temos no português de outros países a estrutura sub-humano e por isso ela foi incorporada à nossa língua. Então as duas aqui são corretas. Fora o caso de sub-humano, que pode ter essa junção tirando o H sub-humano, toda vez que a palavra for iniciada pela letra H, eu preciso colocar o hífen. Tudo bem? Vem cá comigo na tela de novo. Micro-ondas anti-inflamatório. O que eu quero que você perceba aqui, ó? Micro termina com a vogal O. Ondas começa com a vogal O. Anti termina com a vogal I. Inflamatório começa com a vogal I. E a ideia aqui, meus amigos, e você precisa levar isso em consideração quando a gente fala sobre o uso do hífen de acordo com o que prega o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O que nós devemos levar em consideração é o seguinte: na língua portuguesa, é comum, é algo corriqueiro, é algo cotidiano. Você vê toda hora duas vogais iguais juntas? Não, né? Isso não é muito comum, não. Existem casos na nossa língua, obviamente, de palavras com duas vogais juntas. Vou, vem, existem. Eu não estou dizendo para você que não existe. Mas se eu te pergunto, o que é mais comum? Ver duas vogais iguais juntas ou duas vogais diferentes juntas? O que é mais comum? Eu acho que você vai ser reticente, claro, e dizer para mim o seguinte, que o mais comum é encontrar duas vogais diferentes juntas e não duas vogais iguais juntas, certo? Certo. O critério do novo acordo ortográfico é esse. Aquilo que é mais comum, a gente deixa. Aquilo que a gente deixa ficar junto. Aquilo que é pouco comum, a gente separa. Então vem cá. Qual que é então aqui agora o nosso preceito para esse caso? Vou colocar assim, ó. Prefixo terminado em vogal. Prefixo terminado em vogal. Se for vogal igual a da palavra, se for igual a da palavra, você vai separar. E aí, obviamente, você vai separar com o hífen. Se for diferente da vogal da palavra, você vai unir. Então, esse é o critério. Vou colocar aqui para você que se for igual a da palavra, o que você vai fazer? Separar. Se for diferente da palavra, você vai unir. E é isso que está acontecendo aqui, ó. Micro, vogal O, ondas, vogal O. A gente separa por hífen. Anti-inflamatório, anti termina em I. Inflamatório começa com a vogal I. Vogais iguais, separo por hífen. Agora, quando é que eu vou unir? Alto, escola, vogais diferentes. Anti
em autoescola eu tenho vogais diferentes. É justamente esse tipo de caso que nós temos aqui a analisar. Tudo bem? Continua comigo aqui, porque nós temos situações específicas a serem mencionadas dentro desse caso aqui das vogais. Primeiro caso é o caso da palavra que começa com S. Eu tenho um prefixo terminado em vogal e eu tenho uma palavra iniciada pela letra S. Se você for parar e pensar comigo aqui, você vai ter a seguinte situação. Olha só. Mini mais saia. Existe algum problema em unir a vogal I e o S? A princípio não. Isso não é estranho na língua portuguesa. Que é o que acontece, por exemplo, em antitetânica. Em antitetânica, veja que eu tenho o prefixo anti seguido da palavra tetânica. Beleza? E se você observar bem, unir o anti ao tetânica não é um problema. Beleza? Então, se o prefixo for terminado em vogal, se a vogal for igual, vou separar. Se a vogal é diferente, eu vou unir. Se por acaso for uma consoante, eu preciso analisar qual que é a situação. Aqui, antitetânica, existe algum prejuízo caso eu una? Não existe. Então, eu vou unir. Não ficou esquisito? Então, vem cá. Com isso, prefixo terminado em vogal. Se for palavra iniciada por consoante, palavra iniciada por consoante, o que nós vamos fazer? Unir, porque não há qualquer prejuízo, que é o caso que nós temos em antitetânica. Em contrapartida, quando eu olho para mini saia, eu tenho uma situação que é um pouco curiosa, porque se eu simplesmente uno mini ao prefixo saia, o meu resultado é mini zaia, e isso é um problema para a língua portuguesa. Por isso, a gente precisa acrescentar aqui, ó, uma exceção. Vou colocar aqui para você. Exceção. Consoante R ou S. O que você vai fazer nesse caso? Dobrar a consoante. Dobrar a consoante. É o que nós temos em mini saia, é o que nós temos em antirrábica. Beleza? É o que nós temos. Então, o nosso entendimento é esse. O que eu tenho que olhar? Prefixo terminado em vogal. Se o prefixo é terminado em vogal, eu vou analisar o seguinte. Opa! A palavra também é iniciada por uma vogal e essa vogal é igual? Vou separar. Micro-ondas, anti-inflamatório. Beleza? Se por acaso o prefixo é terminado em vogal, a palavra base é iniciada por uma vogal diferente, eu vou unir. É o caso de autoescola. Se a palavra base é iniciada por uma consoante, eu vou unir. Antitetânica. Existe exceção? Existe exceção, que é o caso quando a consoante aqui é a consoante R ou S. E aí, por conta de uma questão de sonoridade, veja que unir traria um som estranho. Por esse motivo, o que acontece? Há o redobro da consoante e a união da palavra ao prefixo. Mini saia com 2 S's, antirrábica com 2 R's. Tudo bem? Beleza? Bom demais? Bom demais. Vem cá comigo então na tela de novo. Deixa eu apagar daqui esse mini saia. Vamos falar agora do segundo grupo. O segundo grupo é o grupo... Ah, antes de falar do segundo grupo, existe também outra exceção a ser mencionada, que é a do prefixo co. O prefixo co é o único que, mesmo com isso aqui, porque na nossa língua já era assim, mesmo sendo vogais iguais, haverá a união. Tudo bem? Coordenação.
cooperação. Isso aqui já era algo pacificado na nossa língua portuguesa, então nem precisava ser citado no novo acordo ortográfico da língua portuguesa, mas estou trazendo aqui para você para dizer que micro-ondas separamos. Existe um prefixo que não vai se separar, ele vai se unir mesmo com vogais iguais. Que prefixo é esse? O prefixo co. Tudo bem? Beleza? Bom demais? Bom demais. Vem cá comigo na tela então. Vamos agora para os casos mais abaixo, em que nós temos interregional, super interessante, hipermercado. O que a gente tem que analisar aqui agora? Agora, nós temos a situação de prefixos terminados em consoante. Prefixos terminados em consoante. Qual que vai ser a nossa linha de raciocínio? A mesma que nós estávamos tendo, no caso das vogais. Qual que foi o nosso entendimento no caso das vogais? Vogais iguais, a gente separa por hífen. Vogais diferentes, a gente junta, beleza? Esse não era o nosso entendimento? Era. Porque o que é mais comum? Encontrar vogais iguais juntas ou vogais diferentes juntas? É mais comum vogais diferentes juntas. O que é mais comum? Encontrar consoantes iguais juntas ou consoantes diferentes juntas? Ora, pois, é muito mais comum encontrar consoantes diferentes juntas. O critério, então, continua o mesmo. Olha aqui para mim na tela, por gentileza. Interregional, veja que o inter termina em R, regional começa com R. Consoantes iguais, então haverá a separação do hífen. Então, peraí, se houver consoante igual, a gente vai fazer o quê? Separar. Se houver consoante diferente, a gente vai unir. Beleza? Se houver consoante igual, a gente vai separar. Se houver consoante diferente, nós vamos unir. Interregional, consoantes iguais, então a gente separa. Elias! O caso de interregional não é o mesmo caso de antirrábica? Não! Nunca foi! E sabe por que não é? Porque quando eu falo de antirrábica, o prefixo é anti, o prefixo é terminado em vogal. Agora que em interregional, o prefixo é terminado em consoante. É diferente. Não é porque você vê dois R's juntos que você já sai todo fogoso querendo juntar tudo. Não, não. Vem cá comigo na tela. Agora, olha lá. Quando é que a gente vai juntar? A gente vai juntar quando for consoante mais vogal. A gente vai juntar quando for consoante diferente. Beleza? Então, prefixos terminados em consoante. Se por acaso a consoante for igual, separo. Se a consoante for diferente, eu vou unir. E se for vogal? Se for vogal, a gente também vai unir. Até porque não forma algo estranho na nossa língua, beleza? Não forma algo esquisito na nossa língua. Tudo bem? Beleza? Agora, existem casos que merecem ser mencionados. Casos excepcionais. O primeiro deles é quando eu tenho o sub seguido de palavra iniciada pela letra R. Eu sei que nós acabamos de falar que, se são consoantes diferentes, nós vamos fazer o quê? Unir. Mas repara comigo, se eu juntar o prefixo sub mais a palavra raça, o resultado será subraça. E subraça não é a palavra que nós queremos. Lembre-se sempre, o ponto de partida, quando nós falamos sobre hífen, regra do hífen, dentro do novo acordo ortográfico, é gerar aquilo que não prejudique a sonoridade e que pareça comum à nossa língua, pareça algo recorrente na nossa língua. Aqui eu tenho um prejuízo enorme. A palavra deixa de ser subraça e passa a ser subraça, beleza? Deixa de ser subraça e passa a ser subraça, tudo bem? Por esse motivo, nesse caso, haverá hífen? Haverá hífen. Se fosse subbibliotecário, eu teria consoantes diferentes. Consoantes iguais, haveria hífen do mesmo jeito, beleza?
Queridos, então o grande detalhe aqui, ó, sub seguido de R, subraça essa possibilidade aqui, ó, subraça. Ela é válida? Não é válida. Tudo bem? O caso do sub-humano, nós já comentamos, é o caso seguido de H, e é o único caso que nós podemos juntar, beleza? E nós temos também o caso dos prefixos terminados em som nasal, que são prefixos terminados em consoantes nasais. E aqui a ideia é qual? Se houver uma vogal aqui, o som da consoante vai contaminar o som da vogal. Assim como o sub contamina o som do R, o N contamina o som do A. Pan-americano, apesar de na sonoridade a gente saber que funciona desse jeito mesmo. A gente fala como se fosse tudo junto, beleza? Mas, se por acaso o prefixo for terminado em som nasal e na sequência houver outra consoante nasal ou houver uma vogal, aí nós precisamos fazer a separação por hífen. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa regra, essas são as nossas exceções. Tudo bem? Então repara aqui comigo, ó. O que a gente falou aqui agora? Primeiro, se a palavra for iniciada por H, depois prefixo terminado em vogal, depois prefixo terminado em consoante, com as suas regras e com as suas exceções. Legal? Tá faltando um pedacinho aqui. Qual é esse pedacinho que tá faltando aqui? Tá faltando esse pedacinho de pré-história, vice-presidente, que é um pedacinho que é dos prefixos que sempre exigem hífen. É a lista dos prefixos que sempre exige hífen. Sempre exigem hífen. Tudo bem? Quais são esses prefixos que sempre exigem hífen? Eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice. Esses são prefixos que sempre vão exigir hífen. Pré-história, com hífen. Vice-presidente, com hífen. Ex-namorado, com hífen. Ex, toda vez que houver esses prefixos, obrigatoriamente tem emprego de hífen. Ex-namorado, sem terra, além-mar ou aquém-mar, recém-nascido, pós-graduação, pré-operatório, pró-reitor, vice-presidente, todos eles vão exigir o emprego do hífen. Então, meus amigos, o que eu coloquei aqui para vocês, para deixar ainda mais claro, eu vou fazer o seguinte, aqui em cima, vou pegar o verde, vou apagar aqui, vou fazer para você assim, ó. Palavra iniciada por H. Sempre hífen. E eu vou pintar o sub-humano na cor verde. Elias, o que você acabou de fazer aqui? Eu organizei para você, deixei ainda mais bonitinho, perfeccionista, né? Perfeccionista. Sou canceriano, não sou virginiano. Antes que as pessoas comecem a especular o meu mapa astral, beleza? Sou câncer, ascendente em leão. Ah, mas eu tenho lua em virgem. Pode ser, né? Pode ser. Enfim, vem cá. O que eu quero te colocar aqui, ó? Separei para você por cores, para que você não se perca. Regra 1. Palavra iniciada por H. Homem, estamínico, sempre vai hífen. Existe uma exceção? Existe uma exceção, que é o caso de sub-humano, que também admite a grafia sub-humano. Tudo bem? As duas são consideradas corretas. Segunda regra.
prefixo terminado em vogal. Se o prefixo for terminado em vogal, você vai ter que analisar a palavra. A vogal que inicia a palavra é igual, então você vai separar. Lembrando que se por acaso for o prefixo co, você sempre vai unir. Sempre vai unir. Mas se não for o prefixo cor, vogais iguais, você separa. Se por acaso a vogal for diferente da vogal que termina o prefixo, aí você vai unir os dois, que é o caso que nós temos em autoescola. Se por acaso for a palavra iniciada por consoante, você vai unir também, é o caso que nós temos em antitetânica. Existe uma exceção, porque se por acaso a consoante for a consoante R ou S, você tem a necessidade de dobrar a consoante, que é o caso de minissaia, que é o caso de antirrábica. Tudo bem? Essa aqui é a regra 2. Temos a regra 3, temos a regra 3, que são os prefixos terminados em consoante. Se por acaso for uma consoante igual, a gente vai separar. Se for uma consoante diferente, nós vamos unir. Se for uma vogal, nós vamos unir. Tudo bem? É o caso que nós temos em interregional, iguais, separo. Super interessante, vogal e consoante, junto. Hipermercado, consoantes diferentes, junto, beleza? Exceções, se for o prefixo sub seguido de R, eu vou ter de separar, para não gerar subraça, beleza? E se por acaso for os prefixos pan ou circum, que são prefixos nasais, só são esses dois, e for vogal ou outro som nasal, obrigatoriamente você tem o emprego do hífen. Tudo bem? Beleza? Massa? Massa. E a regra 4, que é a regra que neste caso não adianta, é preciso decorar, que são os prefixos que sempre exigem hífen. Eis, sem, além, a quem, recém, pós, pré, pró e vice e zé, fini. Tudo bem? Beleza? Bom demais. Guarda esse quadrinho aqui, ó, porque ele vai ser super importante em todas as suas revisões para quando você tiver de estudar este assunto. Até porque, meus amigos, ortografia é um assunto que eu gosto de vencer logo no começo do curso, mas depois você não fica toda hora revisando ortografia, não. Você tem outros conteúdos dentro da gramática da língua portuguesa que exigem a sua revisão constante, porque eles caem muito mais em prova. Não é o caso de ortografia, tudo bem? Ortografia é um assunto que você tem que estudar aqui comigo agora, praticar em exercícios e depois só pegar esses esquemas para relembrar o assunto. Tudo bem? Beleza? O que nos falta agora? Nos falta falar dos casos em que eu tenho hífen entre palavras. Só que a gente vai fazer isso só no próximo bloco. Um beijo, até daqui a pouco.